O Paysandu se complicou de uma maneira que poderia ter sido muito pior, mas graças a outro resultado do grupo, ele tá um pouco mais seguro, digamos assim. Você que não acompanha, né? A gente tem um público paraense grande, mas também um público de fora. O Paysandu chega nessa reta final de Série C, que são 2 quadrangulares, perde Os 2 primeiros jogos. os 2 primeiros jogos, é o lanterna do grupo. Só que acontece, você teve duelos que facilitaram a vida do Paysandu. Ele perde pro ABC, o ABC sobe para 6 pontos, é o líder do grupo. E aí você tem Vitória e Figueirense jogando no dia seguinte, sendo que o Vitória já tinha 3 pontos, ganhou do próprio Paysandu, e o Figueirense tinha perdido do ABC. O melhor resultado pro Paysandu seria o empate, que deixaria o Figueirense com 1 ponto, o Vitória com 4, seriam 2 jogos, mas ninguém estaria a 3 pontos ali dele. O Figueirense ganha, então não é do pior dos cenários, porque se o Vitória ganha, você tem 2 times com 6 pontos, no mínimo 2 jogos para reverter, faltando só 4, né? Então metade da parada. Só que o Paysandu, e a gente já falou isso aqui, ele tem uma dificuldade muito grande de se apresentar dentro de casa, desde essa reta final da outra fase da Série C. Uma das grandes respostas pra mim do Paysandu ter dificuldade dentro de casa é porque o time do Paysandu não consegue criar. Eu vi esse jogo inteiro do Paysandu e ABC. O ABC teve jogador expulso no início do segundo tempo. O Paysandu teve basicamente o segundo tempo Foi inteiro. 40 segundos do segundo tempo. E só que é o seguinte, o goleiro do ABC não fez uma defesa. Então, a gente criticava bastante o Remo aqui sobre a criação de jogada, e o Paysandu tem essa mesma dificuldade de criar jogada. O Marlon um pouco apareceu no jogo, né? O Danley, difícil entender como esse cara é titular, mas tudo bem. Ele não conseguiu finalizar no primeiro tempo nada, e no segundo tempo, no último minuto, ele teve uma finalização que ele raspou na bola, né? E o goleiro fez uma defesa no finalzinho do jogo. Foi um jogo muito difícil de ver, inclusive o Paysandu não conseguiu criar nada. Tem uma defesa muito boa, muito sólida, mas que eu acho que essa é a razão do Paysandu jogar bem fora de casa. E não tenha muito objetividade na criação. Quando jogar fora de casa, que o time de casa sai um pouco mais, ele tem a velocidade do contra-ataque. Então eu acredito que fica nessa explicação, assim, porque que o Paysandu se tem jogado melhor fora de casa. E no jogo passado ele só foi prejudicado porque teve um jogador expulso no meio do primeiro tempo. Sim. Que foi o Mikael. E aí o Vitória ficou com 1 a mais, e mesmo o Vitória com 1 a mais, o jogo inteiro, basicamente, ele não conseguiu criar contra o Paysandu. E o Paysandu ainda perdeu um gol também antes do Vitória fazer 1-0. E o Vitória acha um gol no final do jogo irregular, porque a bola bate claramente na mão no braço do jogador do Vitória, a gente já falou sobre isso aqui. E acaba ganhando o jogo fora, que foi um pecado pro Paysandu e não merecia esse resultado lá fora contra o Vitória, mesmo com 1 a menos. E agora foi o inverso. O Paysandu veio para jogar em Belém, teve um jogador expulso, jogou o jogo inteiro com 1 a menos, com 1 a mais. E o ABC no final do jogo acha um gol. A única finalização no gol. A primeira finalização do ABC. E única. E o Paysandu começa aquele final de abafa, né? De chuveirinho na área, e nada. E o juiz dá mais 5 minutos assim. A sorte do Paysandu é que ele vai jogar fora de casa o próximo jogo, porque a torcida vai pressionar de maneira negativa. A torcida tá chateada com o Paysandu com motivos, não tá apresentando um bom futebol. E eu acho que se ele jogasse em casa o próximo jogo, talvez a pressão fosse um pouco melhor. Ele tem a chance de jogar com esse Figueirense, que apesar do 5-1 com Vitória, é um time ruim. Esse Figueirense jogando, meu Deus do céu, futebol horroroso. Mas ele tem que voltar com a vitória. Eu acho que o empate, na situação em que o Paysandu se colocou, não é um resultado bom fora de casa nesse momento. É porque assim, é como se fosse o grupo da Champions, né? São 4 times num grupo, jogos de ida e volta, então são 6 jogos para cada time. Mas tem aquela conta exata, 10 pontos classifica. Então o Paysandu tem 4 jogos, a possibilidade de fazer 10 pontos ainda existem, é 3 vitórias e um empate. Então se tiver que empatar, que seja o próximo, porque deixa pro último pra empatar, porque esses próximos 3 o Paysandu tem que ir pra cima, atropelar e ganhar os 3 pra tentar a classificação, porque o Paysandu aí não quer mais saber de título da Série C. Não, ele quer o acesso. Ele quer só o acesso. Então o segundo colocado vai pro acesso, o primeiro que vai pra final, acesso, e ele vai pra final pra disputar o campeão da Série C. Então o Paysandu tá só preocupado no acesso. E eu falei aqui que o Paysandu era um dos favoritos pro acesso.